Fala povo, tudo bem? Diego aqui, Backlog Chaser, para mais um vídeo daquele bloco que eu gosto muito, daquela série que eu gosto muito, né, de Você Conhece. E hoje, como vocês podem ver aqui pela boina, eu vou apresentar aí um thriller militar, não é um thriller, é um romance militar, pode ser thriller também, enfim. E essa boina aqui é muito apropriada, porque a gente vai falar de uma guerra onde os boinas verdes se envolveram muito. Estou falando da Guerra do Vietnã e estou falando do livro Matterhorn, do Karl Malantes. Este livro aqui, então, como dito, vai falar sobre a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, contextualizando, foi uma guerra civil que começou lá em 55, durou até 75, são 20 anos de guerra. Os Estados Unidos mesmo só vão se envolver lá para 65 e eles saem em 73. Não só os Estados Unidos se envolvem para ajudar o Vietnã do Sul, como também a China, os russos se envolvem para ajudar o Vietnã do Norte, né? A China também envia tropas. Uma guerra longa, uma guerra extenuante, uma guerra brutal, um moedor de carne, um destruidor de psicológicos, essa guerra aqui. Mas então vamos à sinopse. Vamos lá. O segundo tenente Wayne Melas, de 21 anos, chega a Matterhorn, momentos antes de sua unidade, a Companhia Bravo, receber ordens para abandonar a base e se dirigir às profundezas do Vietnã em busca de um grupo de tamanho desconhecido de soldados do exército norte-vietnamita. Por trás da relativa segurança do perímetro, Melas vai enfrentar doenças, fome, sanguessugas e um inimigo quase invisível. Debaixo da cobertura da interminável selva, a Companhia Bravo vai confrontar ambições, oficiais hipócritas e tensões raciais. Atrás deles, sempre o inconquistável forte construído na montanha, abandonado sem um único tiro ter sido disparado e logo depois invadido pelo exército inimigo. Dando maior contexto aqui, na história, quem vai construir esse forte vai ser essa Companhia Bravo lá no Monte Matterhorn. Esse monte é fictício, tá? Ele nunca existiu, essa batalha que também nunca existiu. O livro é uma ficção, mas é uma ficção baseada em muito relatos e coisas que o próprio autor viveu, porque ele é um veterano de guerra, da Guerra do Vietnã. Logo vou ler a biografia dele aqui. Mas concluindo, a Companhia Bravo vai construir esse forte, ela vai ser ordenada a construir o forte, depois ordenada a abandonar o forte para perseguir esse grupo de vietnamitas. Quando o grupo dominar o forte, porque vai estar vazio, eles vão ser ordenados a recapturar esse forte. Esse forte ele vai ficar ali logo ao sul da zona desmilitarizada, né, entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, também próximo à fronteira com o Camboja, e o livro vai se passar aqui em 69, que é onde a maioria das obras geralmente se passam, né? E aqui, por exemplo, ele cita as tensões raciais, né, galera? A gente precisa lembrar que mesmo lá na Segunda Guerra Mundial, lá atrás na Segunda Guerra Mundial, às vezes os filmes não mostram muito isso, ou mostram os soldados um pouco misturados, mas era muito comum nas tropas americanas os negros e os brancos atuarem separados, tá? A gente tinha tropa só de negros, tropa só de brancos, e isso ainda persistia aqui na Guerra do Vietnã, ainda que ali a década de 1960 seja a década ali dos direitos civis nos Estados Unidos, né, tanto para mulheres como para minorias raciais. Então essas tensões raciais ainda aconteciam muito forte. Curiosidade, né? Os americanos ficaram muito surpresos com as tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial, porque todo mundo lá fazia as coisas tudo junto, era tudo misturado, não era separado igual eles. Eu citei aqui então a biografia dele, né? Por que ele vai ter muita experiência nisso? Porque o nosso autor aqui, o Karl Malantes, ele foi graduado pela Universidade de Yale e pós-graduado na Universidade de Oxford. Ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos lá no Vietnã, onde ele recebeu a Cruz da Marinha, a Estrela de Bronze, 2 medalhas de menção honrosa da Marinha por seu valor, 2 corações púrpuras e 10 medalhas de ar. Matterhorn é seu primeiro romance. Então o cara não só viveu muitas das coisas que vai estar escrito aqui, como ele presenciou muitas outras coisas, né, de relatos, etc., o cara tem muita experiência para falar sobre isso. Então, geralmente, e Guerra do Vietnã tem muita obra, né, cara? Mas muita obra no cinema, né? É difícil a gente ver obra literária, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que essa aqui é a única. Eu acho que esse aqui é o único romance literário sobre a Guerra do Vietnã no Brasil. Se tiver alguma outra, comenta, deixa aí nos comentários para dar uma olhada também. Mesmo nos Estados Unidos, eu acho que talvez não tenha tanto, né? A Segunda Guerra Mundial ela é muito mais charmosa e romanceada do que a Guerra do Vietnã, que foi um moedor de carne, né? Basicamente, um moedor de carne, um destruidor de psicológicos aí. Acho que eu já disse isso até. Eu me lembro muito da série The Pacific, que apesar de não ser no Vietnã, era combate contra os japoneses no Sudeste Asiático, né? E era, assim, gritante a diferença dos combates ali para os combates que aconteciam na Europa. Eram muito mais brutais, eram muito mais árduos. Aquela cena que a gente vê no Resgate do Soldado Ryan, quando eles estão chegando na praia, eles vão descer do barco, morre aquele monte de soldado, porque tá todo mundo junto ali, compactado. Cada ilha para dominar na Segunda Guerra Mundial, lá no Sudeste Asiático, era assim. É selva, é outro esquema, coisa que os americanos não estão acostumados, né? Então, assim, uma guerra brutal.
tal. E como eu falei, a gente tem muitos filmes, né? A gente tem Platoon, Apocalipse Now, Nascido para Matar, Nascido em 4 de Julho, Bom Dia Vietnã, que mais? Fomos Heróis, Comando de Heróis, Guerra de Heart, Bom Dia Vietnã, acho que eu já falei. Enfim, tem uma série de filmes sobre a Guerra do Vietnã, a maioria até ali no fim dos anos 70, começo dos anos 80, né? Pouco depois ali que a guerra acabou, então os americanos ainda estavam com esses zeitgeist. E ele, apesar de influenciar muitos personagens, né? Eu posso citar aqui o Rambo, um veterano do Vietnã. O Bosch, o Harry Bosch da série, né? É um veterano do Vietnã nos livros, mas na série ele é veterano da Guerra do Golfo. Nos quadrinhos, o Justiceiro, né? O Frank Castle, ele é um veterano do Vietnã. Então é uma guerra que permeia a sociedade americana e a cultura pop de um geral, mas a gente não vê tantas obras de romance assim, né? E como dito, acho que essa é a única que eu vi no Brasil. Descobri por completo acaso. Eu gosto de ficar ali navegando um pouquinho no Goodreads, e o Goodreads, assim como os serviços de streaming, eles têm ali talvez você goste, né, desses outros livros, ou quem lê esse livro também vai gostar disso e tal. E eu não lembro que livro que eu tava vendo que apareceu o Matterhorn lá. Aí a primeira coisa que eu faço, sempre que eu descubro um livro ali no Goodreads, eu entro lá para ver outras edições, para ver se tem edição em português, e eu também copio o nome do autor e jogo na Amazon e na estante virtual. Então assim, dessas 3 formas, se tiver uma adaptação em português, vai aparecer. E não é que me aparece esse livro aqui, já corri atrás. Chegou aí faz umas 2 semanas para mim, vai estar no meu book haul de agosto. Tô empolgadíssimo para ler isso daqui. Tem um blurb aqui atrás de jornal. Eu sei que blurb já não é muito confiável, de jornal menos ainda. Mas o cara que se esforçou para elogiar, olha só. Brutal e visual. Após terminar a leitura, imediatamente queria ler de novo. Mesmo que Marlantes nunca escreva outra palavra, ele pode descansar satisfeito sabendo que não somente fez um grande serviço ao seu país, como também fez um grande serviço ao cânone da literatura de guerra. É o blurb do Daily Mail. Eu mostrei para vocês a diagramação, tá? Ela tem umas letrinhas bem pequenininhas. São 538 páginas de história, mais 25 páginas de glossário e termos militares aqui, ó. Glossário de armas, termos militares, termos técnicos, gírias e jargões. Então aqui você vai descobrir o que é um AJ Square Day, desde o que é uma K-47, o que é um G2, o que é um MAC, morto em combate, o que é um Miguel 26, que é uma granada de mão, o que é um OLE, é um código de rádio para alguém ferido em ação, o que é um PDP, privilégio de posto, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria falar uns 5 minutos, já foi 7, mais de 7. Enfim, essa boina essa boina é muito da hora. Sempre que for falar de thriller militar, eu vou usar essa boina. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Me segue lá no YouTube. Eu vou colocar esse vídeo lá também, mas vai ficar de pé, né? Enfim, é isso. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Valeu!